Tudo bem? Hoje o papo vai ser com Arley Oliveira, procurador do Estado da Bahia. A gente vai contar tudo para vocês, vai explicar sobre pareceres jurídicos, peças jurídicas e questões discursivas em geral, principalmente da área jurídica. Pessoal aí das carreiras jurídicas, todo em peso, já chegando. Estou aguardando o Arley entrar. Pessoal, nós nos formamos juntos, nos graduamos juntos em Direito na Federal da Paraíba. Olha aí, Arley já entrou, vou mandar o convite para ele agora. E são 12 anos de bullying. Eu amo demais este rapaz, vocês nem têm ideia. Então, esperando o Arley aceitar aí o convite, hoje vai ser bem bacana para o pessoal das carreiras jurídicas. Oi, Arley. Oi, Sara, tudo bem? Tá me Bem, ouvindo você? bem? Estou ouvindo bem. Pessoal, vocês estão ouvindo o Arley direitinho? Arley, eu só preciso que você... Ah, perfeito. Agora, levantar só um pouquinho aí o celular. Ótimo, excelente, excelente. Tá ótimo agora. Tá ótimo. E aí, Arley, que bom que você aceitou esse convite, né? Só assim para eu te ver. Pessoal, são 12 anos de bullying, de amor e de admiração por Arley. Ele vai se apresentar para vocês agora. E assim que ele se apresentar, falar um pouco da história dele, da formação dele, o caminho dele até chegar a ser procurador do Estado da Bahia. Assim que ele se apresentar e falar um pouco da preparação de estudos, a gente vai abordar de fato a aula de hoje, né, live aula, sobre pareceres jurídicos, peças jurídicas e questões discursivas. Isso aí, Sara. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite. Você me conhece bem, como você mesma falou. Já são 12 anos de amizade e você sabe muito bem que eu não sou muito afeto, né, à tecnologia, live, etc. Mas em nome desse seu projeto que você está começando, em nome da nossa amizade, eu aceitei. Estou muito grato por estar aqui. Agradeço o convite de coração por estar aqui. Vamos aí compartilhar um pouco da minha experiência, da sua experiência também. Sim. É importante porque muitas vezes a gente acha que a gente chega na posse, né, sozinho, mas na verdade inúmeras pessoas passaram pelos nossos caminhos, ensinando determinadas coisas que foram fazendo com que a gente aparasse as arestas até chegar à aprovação e depois a tão sonhada posse, né? Então vamos lá, vai aguardar mais um pouco o pessoal Com entrar ou certeza. O podemos? pessoal tá chegando ainda, porque só lembrando, pessoal, que essa aula de hoje, essa live aula de Arley, é principalmente porque, Arley, o meu público ele é muito do legislativo, mas eu estou começando agora a conquistar um novo público também da área jurídica, porque é importante que eles saibam que a segunda fase é fundamental, é uma nova fase. Então, assim, as aulas que eu já dei foram mais pautadas para a área administrativa, a área legislativa, e hoje você está trazendo uma aula para o pessoal que é justamente da área jurídica. Então, essa aula, mesmo que vocês não sejam da área jurídica, pessoal, é importante vocês entenderem como o Arley se preparou, como ele sugere que vocês se preparem para a discursiva, seja de que cargo for. Então, Arley, primeiramente eu gostaria que você dissesse para eles como você, em que momento da sua preparação você começou a se dedicar para a segunda fase, para a discursiva, se você esperou ficar passando nas primeiras fases, como era, e se você, como era que você revisava, se a forma de estudar era diferente da objetiva para a discursiva. Eu quero que você fale mesmo só da sua história, de como foi sua preparação aí para a segunda fase. Pronto. Basicamente o seguinte, é muito importante. A primeira coisa que eu queria dividir com a galera é que tudo que eu vou falar aqui, até o que eu acho que foi que me levou à aprovação, né? Ela não foi algo que eu apliquei desde o início, porque eu acredito que são poucos os concurseiros que não erram, né? Que não erram na maneira como estudar, que não erram na maneira de se preparar. E eu me incluo nisso porque o meu início de caminhada nos estudos para concurso foi um descalabro de erros, foram uma sucessão de erros que foram importantes, inclusive. Então, assim, eu queria começar dividindo um pouquinho deste início, né, porque aí vai me levar
e vai fazer com que as pessoas entendam como eu cheguei a essas conclusões de que era o melhor método que servia para mim, para me levar à aprovação. É o seguinte, como a Sara já dividiu com vocês, nós nos formamos juntos pela Federal da Paraíba, né, no curso de Direito, e a nossa turma era para ter se formado em dezembro de 2012. Mas, devido às greves, a gente acabou se formando no mês de maio de 2013. Então, a gente teve esse delay aí de 5 meses. Nesse delay de 5 meses até a graduação, eu estava me preparando para a OAB. E aí eu passei na primeira fase da OAB e no mês de fevereiro fiz a segunda fase da OAB, em Constitucional. E fiz a OAB em Constitucional e fiquei aguardando o resultado. O detalhe é que fazendo a prova no domingo da segunda fase, na segunda-feira eu já me matriculei no primeiro cursinho, que era o cursinho mais famoso à época, o cursinho de Luiz Flávio Gomes, o LFG, que tinha um curso geral Carreiras Jurídicas. E até hoje, alguns colegas que estão começando a estudar e alguns estagiários com quem eu tenho contato na Procuradoria me perguntam, é essencial fazer um cursinho de primeira fase? E aí eu sempre respondo, depende. Depende de como você saiu da faculdade. Porque algumas pessoas já têm a mente de concurseiro desde a graduação. Não é? E aí, essas pessoas que já têm a mente de concurseiro desde a graduação já vão formando sua base. Então, elas já saem na frente. Não foi meu caso. Eu saí da faculdade com uma série de deficiências em algumas matérias que eu precisava sanar antes de começar a estudar verdadeiramente. Então, por isso que eu me matriculei no cursinho. E aí, segui. Né? O cursinho saiu o resultado da OAB, me livrei, passei a aprovação, pronto. Continuei a estudar. Como era a minha rotina de estudos. De manhã eu ia para a aula da LFG e à tarde, quando eu chegava em casa, eu revisava a aula do dia e também construía o meu caderno, o meu caderno base de estudo, aquele meu santo graal, como a gente pode dizer, que eu me levei por toda a minha carreira de estudos, como se diz. Porque é importante que esse caderno, ele é essencial para o candidato levar em todas as fases. E sim, aí, com certeza. Em todas as fases, é necessário você ter o seu material de estudo base, entendeu? Para todas as fases. Porque você conhece, você que elaborou, então você que tem com a sua própria linguagem, com a sua forma melhor de memorizar. Então, eu cuidei em 2013 de preparar esse meu caderno e de sanar aquelas deficiências em algumas matérias, como direito penal, direito processual penal, direito civil, que foram matérias que foram relegadas a segundo e terceiro plano na faculdade. E eu me lembro. Segui estudando, né? Então fazia a revisão da aula do dia e ia montando o caderno. Achava que estava tudo seguindo o caminho certo, né? E fui seguindo, os meses foram passando, de 2013 até que em agosto de 2013 eu já tinha uma rotina de estudos diária. No caso, ia para aula de manhã e à tarde estudava em casa. Já tinha essa rotina, até que uma grande amiga minha, que já era experiente e fazia provas para a magistratura, me chamou para fazer a prova da magistratura de São Paulo. Aí eu disse, não vou, porque eu não tenho experiência, eu estou montando meu caderno, estou muito no início, eu não vou gastar dinheiro com passagem, que o gasto do concurseiro é grande, né? Viajando, hotel... tudo isso é um gasto elevado. Então, eu disse, não vou fazer. No entanto, alguns meses se passaram e aí, enquanto estavam abertas as inscrições, eu acabei me convencendo a fazer essa prova, por teste. Aquele velho jargão que a gente, não, vou fazer por teste, né? Vamos lá ver como é que eu me saio. E aí, fiz essa prova da magistratura de São Paulo, foi a minha primeira prova, e acertei 60 questões. Como é que eu me saio? Se eu olho para alguns colegas que acertaram um pouco a mais, aí eu disse assim, poxa, fui bem. Sim, mal sabia eu que 60% da prova é o requisito mínimo que um concurseiro tem, né, quando ele sai com a sua base da faculdade. Entre você sair dos 60% aos 70%, o caminho é muito mais longo, mas eu ainda não tinha entendido isso.
E aí, não satisfeito, nos 2 meses seguintes, eu fiz ainda mais 2 provas. Fiz uma prova da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Sim, você foi lá para casa. Quer dizer, a gente, Exatamente, eu lembro dessa prova dele da PGDF. Nós vimos o gabarito juntinhos. Eu passei o dia inteiro estudando exatamente. na biblioteca. Ele reclamando comigo porque eu não dava atenção a ele aqui em Brasília. Mas pelo menos na hora ali, eu lembro como se fosse hoje, lá em casa, no sofá, a gente é, vendo o Conferimos o gabarito. gabarito. Exatamente. E depois que a gente conferiu o gabarito, eu me lembro como fosse hoje que eu fui olhar as notas naquele site de Olho na Vaga. Eu tinha atingido os mínimos, então eu estava muito satisfeito com o meu resultado, porque eu disse, tenho chance de ir para a segunda fase, vamos só aguardar. Quando saiu o resultado do gabarito definitivo, 12 questões tiveram uma modificação. 7 foram modificadas as alternativas corretas e 5 foram anuladas. Dessas 12, eu tinha acertado 8 já no preliminar, então eu deixei de ganhar. Eu saí de uma nota alta e permaneci onde eu estava. Então, a segunda derrota. E a terceira derrota foi um concurso de defensoria que eu fui fazer também. Então, preste bem atenção. Eu fiz uma magistratura, uma procuradoria e uma defensoria. Defensoria foi a pior prova que eu fiz na minha vida até hoje. É difícil, cara. É difícil porque tem muita Porque matéria específica, né, dele. Exatamente. E aí, essas 3 derrotas, elas foram determinantes para que eu visse que o meu modo de estudar não estava correto. Primeiro, né? Segundo, que eu tinha que estudar muito mais, que só assistir às aulas do cursinho e preparar um caderno base não seria suficiente para passar. E aí foi isso que me levou a parar. Eu parei, eu disse, pronto, agora eu preciso fazer a minha primeira revisão. Só que a primeira coisa que eu tinha que decidir, que eu ouvia muito os colegas falar, você precisa ter foco, escolher uma carreira. E eu ainda não tinha essa decisão. E aí eu fui, então, fazer um trabalho, primeiro, de autoconhecimento para ver com o que eu queria trabalhar. Né? E aí eu fui primeiro vendo quais eram as disciplinas que eu mais gostava, que eu tinha mais facilidade, o dia a dia dessas 3 carreiras, se eu queria fazer júri, se eu queria fazer muita audiência, se eu queria trabalhar com crime, com penal, processo penal, ou se eu queria trabalhar com direito público. Foi aí que eu me decidi, então, por trabalhar com direito público. Né? Eu Sim. queria isso na minha realidade, porque por mais que as outras carreiras elas tenham assim, a sua nuance, mas não é muito difícil de inicialmente ou no seu dia a dia ser apenas isso. A Procuradoria me oferece isso. Eu trabalho diariamente com o direito público, aonde quer que eu estivesse lotado, quando eu passasse. Então, me decidi, escolhi as Procuradorias Gerais de Estado para fazer as provas. Aí, eu fui, então, olhar o edital, coisa que eu nunca tinha feito. Eu Olha estudava com... só, gente. Fez 3 concursos sem olhar o edital. Pelo amor de Deus, Exatamente. Arley. Exatamente, mas os erros de principiante, porque eu sempre, ontem, quando eu estava rememorando as coisas, né, para falar hoje, é impressionante como hoje o acesso, por mais que fosse 2013, o acesso à informação já fosse grande, mas não Já. era nessa quantidade que a gente tem hoje de oferecimento de coaching, de mentoria, de cursos, de É. uma variedade. A gente só tinha LFG na época. Não, mas Arley, LFG. calma aí. Mas em 2013 você veio para minha casa aqui em Brasília para fazer esse concurso. Eu levei você já em 2013 lá na biblioteca, lembra? Eu mostrei Isso. a ele, pessoal. Peguei na mão dele, estava lá em casa. Falei, vamos ver agora o que é. E ele via, ele já identificava que eu estava no meio da galera cobra criada em Brasília, a galera que estudava sem parar na biblioteca. E eu levei ele, apresentei ele ao pessoal. Mas eu tinha um grande erro que Arley viu no dia, que era o celular, coisa que ele não tinha. Ou seja, a gente ia trocando muita figurinha. Ele veio em Brasília, viu que eu ficava perdendo muito tempo no celular, e ele ligava para minha mãe e dizia, tira esse celular dela e tal. Então ele veio, por mais que não tivesse a época, ele veio para Brasília ver que aqui era diferente, concorda? O modo Isso, do povo estudar concordo. aqui, lá em João Pessoa. Exato, só que não tem aquele ditado que quando o cego não quer ver, né? Então eu ainda acreditava que eu estava indo bem, entendeu? Eu precisava dessas 3 derrotas para que eu Sim, parasse, entendeu? E entendesse que o caminho não era fácil e que não era uma corrida de 100 metros, né? Seria uma maratona, que sim. poderia durar 2, 3 ou até 4 anos, a depender. E aí, quando eu olhei o edital, né? Peguei o edital da PGDF,
que tinha sido o concurso que eu tinha feito, e peguei outros editais de procuradoria. E aí eu identifiquei a primeira coisa, que 65% da prova era o Pentateuco. 5 matérias: constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Eu precisava, para passar em procuradoria, dominar essas 5 matérias. Seja para a primeira, para a segunda ou para a terceira fase. Eu tinha que dominar essas 5 matérias. E civil e processo civil, Arley? Desculpa. Então, você falou. O pessoal já vai anotando tudo aí, tá? Porque essas 5 são a base para a prova discursiva e para o parecer, enfim. Mas e civil e processo civil aí? Por que não entra nesses 5 que você considera a base? 65%, né? Constitucional, administrativo, tributário, financeiro e processo civil. São as 5 principais, certo? Tá. Então, 65% da prova são essas 5 matérias. Os outros 30% são divididos entre civil, trabalho civil. E processo de trabalho. Que ninguém merece, que ninguém, assim, desculpa, gente, amo os professores de trabalho, mas eu só passei na faculdade de Direito porque a Arley me ajudou nisso aí, porque, pelo amor de Deus, é difícil demais. Mas vai. Então, o que mais? 30%, né? Civil, trabalho e processo de trabalho, empresarial e ambiental. Beleza. E os últimos 5%, que seriam aqueles que em algumas procuradorias são cobrados, em outras não, era penal, processo penal e urbanístico. Então, aqui cai urbanístico na PGDF. Exato. E também cai, eu acho que econômico. Tem uma matéria que eu acredito que cai também na PGDF. E aí, então eu decidi que eu precisava montar então a minha nova grade de estudos a partir dessa estatística e dessa conclusão a que eu tinha chegado. Sim. Certo? Então aí passei a dividir meu tempo. Continuava indo para o cursinho pela manhã e à tarde já mudei. Não só revisava, passei a estudar 2 matérias, sendo segunda, terça e quarta o Pentateuco, certo? Dividido, e quinta e sexta os 30%, e os 5% eu só estudava com a abertura do edital, porque eu nunca sabia se iria cair ou não, a depender da procuradoria que abrisse o edital. Então, eu tinha meu caderno base, certo? Formado no cursinho, mas eu não era uma matéria que fazia parte do meu dia a dia, penal e processo penal. Não faziam parte do meu dia a dia. Eu esperava o edital para poder decidir e começar a fazer a estudar pelo caderno. Só uma dúvida. Financeiro cai muito em outras? Porque aqui cai na PGDF. Cai em todas. Cai em todas. Cai em todas as procuradorias. Tá. Porque é econômico que cai ou não, né? Beleza. Isso, exatamente. Porque financeiro está muito atrelado à Constituição Federal. Que eu amo. Entendeu? Então, cai sempre, entendeu? Tá. Cai sempre junto com a lei de responsabilidade fiscal, é o principal. Tá, joia. Elas duas. E aí, o outro diagnóstico que eu cheguei foi que eu olhando as 3 provas, não só as provas de procuradoria, a maioria das questões, né, que eu tinha errado se referiam à letra de lei. Eu não li a letra da lei. Entendeu? Então, eu só estudava, basicamente, doutrina. Eu não li a letra de lei. Tem que ler, tem que imprimir. Aí tu passou a imprimir quando? Aí, imprimi, de imediato, imprimi a Constituição Federal, CPC, CTN e Código Civil. Pessoal, CTN é Código Tributário Nacional, tá? Exatamente. E as leis administrativas, imprimi todas. Tá. E aí, por que você não estudava já pelo Vadimeco? Porque o meu Vadimeco, eu já preparava ele para a prova discursiva. Sim. Então, como eu gosto muito de estudar escrevendo, riscando, sublinhando, e aí eu não queria fazer isso no Vadimeco, então, no Vadimeco eu apenas sublinhava aqueles artigos, aqueles dispositivos que eu achava muito importante, ou que é muito importante para a minha carreira, ou que eu não conseguisse memorizar facilmente. Porque quando eu fosse fazer a minha revisão final para a prova, eu só iria ler aqueles que eu sublinhei. Certo. Aqueles que eu não sublinhei é porque eu já tinha lido tanto, né? Porque a Constituição Federal, eu imprimi, tem muito material gratuito na internet em relação à lei seca, que divide bem direitinho. CPC em 15 dias, eu imprimi esse. Constituição Federal em 10 dias.
Então, todos os dias eu dedicava 1 hora à leitura de lei seca. No mínimo Perfeito. 1 hora. Perfeito. Todos os dias. 1 hora de leitura de lei seca. E também fui apresentado ao Dizer o Direito, que eu não conhecia ainda. E aí fui apresentado ao Dizer o Direito e o meu método que eu elegi para estudar jurisprudência foi o Dizer o Direito. Toda vez que ele publica lá os informativos, ele tanto publica a versão resumida como a versão estendida. Então, eu imprimi a versão resumida, onde tem só o dispositivo do julgado, e lia pelo computador a versão estendida para entender a decisão. Aí existe um método que eu adotei diferente de estudo para a primeira e para a segunda fase, em relação à jurisprudência, quando eu vou explicar a vocês. Então, dividido isso, certo? Minha média diária, eu não tinha essa rigidez de decidir, eu vou estudar 8 horas por dia. Por quê? Porque nem sempre eu conseguia e isso só me levava a ficar frustrado quando eu não conseguia. Então, eu me dedicava a estudar 2 matérias por dia, certo? 1 hora de leitura de lei seca. E no final delas, do estudo das 2 matérias, eu abria o site do QConcursos, que eu tinha uma assinatura, para resolver questões daquele assunto que eu tinha estudado. Aí, um ponto que é muito tocado, inclusive eu já ouvi você falar muito, Sara, que é a questão das revisões periódicas, né? Sim, eu com tinha certeza. o meu método de revisão era por questões. Ótimo, Então, tá excelente já, contanto que você revise, né? porque quando, por exemplo, se hoje, segunda-feira, vamos dizer que hoje seja segunda-feira, eu estudei controle de constitucionalidade. E na próxima segunda-feira, que eu estou estudando constitucional de novo, eu tenho estudado a parte da Constituição, ordem social e econômica. Então, hoje eu estudei controle de constitucionalidade e eu resolvi questões sobre ele, revisando. Segunda-feira, quando eu ia resolver as questões de ordem social, eu colocava questões também de controle de constitucionalidade. E à medida que as semanas iam passando, ia aumentando a quantidade de questões que eu tenho que resolver. Então, o que me levava a estender nos estudos, né, na quantidade de horas, e por conseguir na revisão, porque eu não conseguia fazer o método que é muito divulgado pelo pessoal. Eu nunca tive essa disciplina de revisar com 48 horas, 72, nunca tive essa disciplina. Então, eu preferia revisar pelo método de resolução de questões. E aí, se eu errasse a questão, eu anotava. Eita, perfeito. É o que eu sempre falo também. Tem que copiar. Todas as questões que, embora eu tivesse acertado, mas eu achasse que fosse uma questão complexa, eu anotava. Ou as questões que eu tinha errado. E aí lia os comentários no QConcursos das questões que eu tinha errado, que seria meu caderno de revisão final, com os erros. Perfeito. Então, daí eu montei, né? Primeiro, minha leitura de lei seca. Sim, aí no sábado era o dia que eu me dedicava a estudar só jurisprudência e súmulas. Eu tinha um caderno de súmulas, só com as súmulas do STF e STJ, separado por disciplina, direito constitucional, direito administrativo, porque eu gostava de agrupar. Tem esse material gratuito na internet, eu acredito que quem der no Google aí vai achar, porque eu peguei esse material gratuitamente. E aí, no sábado, eu só estudava Dizer o Direito e lia meu caderno de súmulas e resolvia questões só de jurisprudência. Porque eu não lembro o nome do aplicativo que eu tinha, era um aplicativo em que ele só tinha questão de jurisprudência. Então era um modo de eu revisar e memorizar a jurisprudência. Então, no sábado, eu só estudava jurisprudência e súmula, e aí revisava a partir disso aí, dessas questões. Domingo eu não estudava, exceto quando eu estava em segunda fase. Aí eu não tinha escolha. Mas enquanto eu estava seguindo ali no cursinho, né, tendo meu estudo à tarde, que pegava um pouco da noite, eu seguia esse trâmite. Aí vem. Muito bom. Arley, só um adendo, antes que eu me esqueça. Esse lance de jurisprudência é importante que você traga para o pessoal a importância das súmulas. E eu vou fazer um curso daqui a uns 4 meses. Eu vou começar com súmula vinculante, que é o que cai mais, e cai em tudo quanto é concurso. Depois eu vou fazer um só com algumas súmulas, as principais súmulas. E também, geralmente, talvez eu foque mais em direito constitucional e administrativo, porque eu não sou da área jurídica raiz, eu sou mais da legislativa, enfim, apesar de ainda estar no Superior Tribunal de Justiça, mas eu acho que
súmulas fundamental e depois informativo. Você também é importante você deixar claro para o pessoal isso, né? Que o pessoal que vai estudar para PGDF agora ou para outras procuradorias vai direto para o informativo? Não, tem um passo a passo, né? Isso, exatamente. Assim, o principal, uma coisa que é muito importante, que eu demorei a entender, é a importância da letra de lei. E engana-se que o estudo de letra de lei serve só para a primeira fase. Não, ele serve para todas as fases, inclusive a prova oral. Olha. Entendeu? Inclusive a prova oral, a letra de lei é importante sim para o candidato. Então, por isso que é necessário você ter esse contato diário com a letra de lei, recorrente, para que chegue um momento que você memorize e você aprende, entendeu? Por mais difícil que seja, porque a revisão nos leva à perfeição, né? Ao aperfeiçoamento dos nossos estudos. Então, aí eu tinha montado já a minha grade, minha organização de estudos, e fui seguindo isso aí. Até que eu sempre estava visualizando que, na época, para passar para a segunda fase, precisava acertar entre 70% a 80% da prova. Né? E quando eu tinha feito as primeiras provas, eu tinha ficado na média de 60%. Sim. Então, eu precisava ir aparando essas arestas que foram com a organização até chegar à aprovação para a segunda fase. E o meu método principal de revisão era que, quando faltavam 30 dias para a prova objetiva, eu parava essa minha organização de 2 matérias por dia e começava a minha revisão final. Sim. Que era cansativa, era extenuante, mas era algo que funcionava bem para mim. Que era, primeiro, eu iria ler de lei seca somente os artigos e dispositivos sublinhados, que eu não tinha memorizado ainda. Sim. Bem como os sublinhados eram aqueles que eram extremamente importantes, seja porque eu tinha visto no dizer o direito, seja porque eu achava que era muito importante para a minha carreira. Segundo, eu também sublinhava muito, Arley. Eu também sempre sublinhei minhas leis, sempre sublinhei meus livros, igual a você. Certinho, exatamente. Perfeito, querido. Aí, segundo, aumentava a carga de resolução de questões, o que concurso passava a ser meu melhor amigo, 30 dias antes, porque aí eu intensificava. Nos domingos, eu fazia os simulados da prova objetiva. Né? Pegava uma prova passada e resolvia. E naquela... É tudo que eu ensino aos meus alunos, meu amor. Eles começam assim mesmo, como você faz na revisão. A diferença é que minha revisão é de 48 horas, 7 dias e 30 dias. E quando é lei seca, é 48 horas, 7 dias, 15 dias e 30 dias. Mas assim, existe uma forma, eu explico para eles bem direitinho, para eles fazerem assim. E aí quando eles chegam lá na fase avançada, que é como você já estava, é imprimir prova passada e fazer cronometrado. É como você fazia também, né? Isso, exatamente. E aí, o dizer o direito, né? Eu seguia a jurisprudência, que como você bem frisou, tem que ser estudada da data de hoje para 2 anos atrás. Então, se a gente está em 2020, eu preciso saber a jurisprudência do STF, do STJ, e em alguns casos do TST, né, de janeiro a maio, ou de janeiro a junho de 2020, e 2018 e 2019 inteiros. Eu preciso saber. E aí eu pegava aquela minha versão resumida que eu tinha imprimido e seguia na revisão só lendo os dispositivos. Só lendo os dispositivos das decisões, porque na prova objetiva é bem claro. Quando ele coloca na resposta, ele só coloca o dispositivo da decisão. Ele não requer nada mais disso. Aí olhava o meu caderno de erros, né, com as questões complexas que eu tinha, revisava novamente meu caderno de súmulas, certo? E aí, se alguém perguntar, e doutrina, você não revisava? Depende. Depende. Se fosse do Pentateuco, daquelas 5 principais matérias, eu revisava meu caderno, porque meu caderno já estava muito bom, certo? E das outras matérias, dos 30%, minha revisão ou era pelo caderno, que eu tinha feito no cursinho, ou era por sinopse. Estão querendo comprar teu caderno, viu? A menina disse aí que vai comprar teu caderno. Eu vendo, gente. Eu sou amiga dele há 12 anos. Eu vou me encontrar com ele na Bahia quando tudo passar. Aí eu pego esse caderno e vendo para você. Mas o engraçado que talvez eu acredito que só você entende o seu próprio caderno, né? Porque é sua linguagem, é seu método de escrever.
entendeu? Tem muita gente que memoriza muito por esquemas, né? Por palavras mnemônicas. Então, não funciona para todos. E aí, então, eu pegava sinopses, aquelas sinopses esquematizadas, principalmente nessas matérias menores que não exigia tanto. Uhum. Então, minha revisão basicamente era essa. Aí, passado, aí muita gente pergunta, então vamos chegar agora no tema da live, né? Sim, antes disso, falando do Pentateuco, porque uma galera tá chegando agora, tipo, né? São milhões de lives ao mesmo tempo, mas tem muita gente que tá chegando agora. Fala de novo, por favor, Arley, antes da gente. Você já falou muita coisa sobre como estudar para a segunda fase e para a primeira, né? Agora a gente vai especificamente para as peças jurídicas, pareceres e questões discursivas. Questões. Fala do Pentateuco de novo, por favor, e Pronto. dos 30%. Não passa em Procuradoria de Estado sem dominar o Pentateuco, que são as 5 matérias principais, que elas respondem por 65% das questões da prova, que é constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Perfeito. Sem essas 5, você tem que dominar esses 5. E quando eu digo dominar, é dominar a letra de lei, dominar a doutrina e dominar jurisprudência. Jurisprudência. Entendeu? Você tem que dominar. Os outros 30% são civil, empresarial, trabalho, processo de trabalho e direito ambiental. Certo? Tá, e sempre cai ambiental ou Sempre. não? Sempre cai também, porque, né? Só que cai menos. Cai menos. E quando ela cai, o interessante é porque é igual a financeiro, ela remete à Constituição Federal. Entendeu? Porque Ótimo. como a Procuradoria mexe muito com direito público, então a Constituição Federal é o principal. Entendeu? Direito Ai, ótimo, perfeito. Então meu curso vai cair como uma luva, porque vai ser Constituição e STF. Direito constitucional e direito administrativo é o dia a dia do procurador. É o dia a dia do procurador. Tem outras, claro que tem outros núcleos, né, que eu vou citar mais para frente, mas o principal são essas duas. Então você tem que dominar. Beleza. E aí, comecei então. Aí fui ganhando, né, a minha bagagem, até que eu comecei a ser aprovado para as provas discursivas, né, para a segunda fase. E aí, na época, eu tinha, então, foram 2 concursos ao mesmo tempo, que as provas objetivas foram muito perto. Então, eu fui para a segunda fase ao mesmo tempo. Então, eu cometi, então, o segundo erro aí. Qual foi? Deixei de estudar para a primeira fase e passei a estudar só questões discursivas, peças e pareceres. Foquei. E hoje eu vejo assim que também, relembrando o que me aconteceu, foi um erro. Por quê? Porque eu fiz essas 2 provas discursivas, certo? Fui reprovado na discursiva e 1 mês depois eu tive uma prova objetiva e tomei pau de novo. Então foi como se eu tivesse zerado, voltado à estaca zero. Foi esse o sentimento que eu tive. Entendeu? E aí foi que eu disse, então vamos rebobinar a fita e reorganizar de novo. Então passei a fazer o mesmo estudo, fui pesquisando, fui ouvindo colegas. Na época eu tinha muitos amigos que já estavam passando, né, em magistratura, procuradoria também, e fui pescando, entendeu? É uma coisa que, assim, quando a gente é concurseiro, a gente não pode ter vergonha. Não pode ter vergonha de pedir material emprestado, não pode ter vergonha de conversar com os amigos, não pode ter vergonha de contar as derrotas, a gente não pode. A gente tem que abrir o jogo, entendeu? Porque aqueles amigos, eles vão lhe ajudar a chegar lá. E ver as lives também, né, Arley? Milhares Exato. de lives aí gratuitas pra galera. Tem muito material gratuito hoje na internet, entendeu? É impressionante. E não só gratuito, assim, mesmo quando há venda, são materiais totalmente acessíveis no preço, entendeu? Não precisa comprar aquele material que é mais caro. Não, gente, porque quem vai ditar o tempo ou como você vai passar é você. O material ele só é um instrumento para lhe levar até lá, mas aí você é quem vai ditar toda essa regra do jogo, né? Como você vai se comportar. E aí, então, depois dessas reprovações, né? Então, comecei a fazer um estudo já ao mesmo tempo, para as 2 fases. Primeiro, focando 65% mais ou menos do meu tempo para a objetiva, certo? E eu treinava também 1 vez por semana pareceres e peças. 1 vez por semana eu tirava o dia, que geralmente era o sábado ou o domingo, porque estava mais livre para mim,
né? E aí eu tirava para estudar a parte da subjetiva, treinar questões. E se você me perguntar, Arley, quando eu devo começar a estudar para a prova discursiva? Só quando eu passar? Não. Porque vai acontecer exatamente o que aconteceu comigo. Boa. Você vai se deparar com as segundas fases e, ao mesmo tempo, com primeiras fases de novos concursos. Então, a gente está Sim. numa época que está bem magro, né? Não está Sim. abrindo concurso, mas quando abrir, vai ser vários ao mesmo tempo. E eu Sim. vivi isso, entendeu? Eu vivi isso de uma época de vacas magras e outras que eram vários concursos ao mesmo tempo e que eu tinha que equilibrar o estudo Sim. entre a primeira e a segunda fase. Mas tem que ter uma boa base, né, Arley? Também não Sim, adianta, eu sempre falo exatamente. para os meus alunos. Ele já Exatamente. falou Eu aqui, acho. pessoal, que tem que criar base, não adianta. Exato. Então, eu acredito sim, se você é aquele tipo de pessoa que já passou na primeira fase em alguma circunstância, ou você já tem pelo menos 70% do edital revisado, pode começar a treinar discursiva, certo? Pode começar a treinar discursiva, porque você tem que começar a equilibrar ambos os estudos, até porque existem alguns concursos muito concorridos, como, por exemplo, a Advocacia Geral da União e Procuradoria Federal, que a prova é no mesmo final de semana. Não, acho só Procuradoria Federal no mesmo final de semana, objetiva e subjetiva. Então, você tem que estar preparado para as duas, entendeu? Não tem como você é sábado e domingo e ali está decidido o seu futuro. Então, alguns concursos, eles escolhem fazer as duas fases, a objetiva e a subjetiva, no mesmo final de semana. Então, você tem que... Foi aí onde eu entendi que eu precisava estudar para as duas ao mesmo tempo. Certo. Certo? Beleza. E aí, 8 e então, 10, você... 8 e 10 a gente tem 20 minutos, 21 minutos para você agora descer Certo. o Então, sarrafo aí pronto. E no, aí, na vamos peça então jurídica. primeiro questão discursiva, que é muito simples, assim. É mais rápido de falar. Questão discursiva. Questão discursiva. Você pega a primeira coisa que você tem que ter. Muita gente pergunta, eu tenho que escrever direito. Lógico, lembra que uma coisa que eu pegava muito no seu pé era a sua letra. Ah, se Às vezes, lembro. eu pegava muito no pé de Sara. Eu disse, Sara, com uma letra dessa, se eu fosse examinador, eu dava 0, porque eu ia ficar logo estressado de corrigir sua prova, entendeu? Então, muita gente não dá atenção à letra, não dá atenção à coesão, à coerência textual e Não, mas eu escrevia português. bem, não era não? Eu só tinha Sim, letra horrorosa. E tenho até hoje. exatamente. Exatamente. Então, assim, por mais se para a segunda fase você tem que, por isso que o treino é importante, de você fazer em casa e ter alguém que corrija. Sim. Depois que eu tinha montado meu caderno lá, que é LFG, eu nunca mais peguei cursinho de primeira fase. Mas todas as vezes que eu estava em segunda fase, eu pegava, sim, cursinho de segunda fase, para ter alguém que corrigisse minhas peças e meus pareceres e minhas questões. Porque eu acho extremamente importante você ter uma visão de alguém de fora e de alguém que entende a cabeça do examinador. Pense, Sim. eu tenho que escrever para agradar o examinador, certo? Então, as questões discursivas, geralmente, elas vêm em 3 formatos. As questões discursivas. Primeiro formato, que é o mais simples, que CESP adora, que é o modo roteiro. Ela bota um textinho lá, e ela bota letra A, pergunta. Letra B, pergunta, justifique. Letra C. Então, se ela chega com esse tipo de não adianta, não tem muito o que fazer aí. Siga a ordem das perguntas. Não tem o que Perfeito, fazer. perfeito. Não E mude um a ordem. parágrafo, geralmente, para cada tópico, Isso, né? então se você vê que você tem que responder as três perguntas e 20 linhas, divida a sua grade de resposta. Para não Perfeito. acontecer de você responder 7 linhas e depois faltar Tipo, linhas responder para as muito bem demais. tópico A e tópico B e tópico C. Exatamente. Meu amigo, você não vai gabaritar conteúdo. Exatamente. Uma coisa que o concurseiro tem que ter em mente é que não adianta aprofundamento de assunto, adianta quantidade. Quanto mais você sabe, é o que vai lhe levar para as fases seguintes do concurso, certo? Então, se tem lá na grade 20 linhas de vida, certo? Faça sempre roteiro. Eu sempre fiz roteiro nas minhas respostas, nas minhas peças e nos pareceres. Primeiro, porque na questão você está muito nervoso na hora da prova, ansioso, então para você não esquecer o que você vai escrever, eu já fazia tudo no roteiro. Então colocava um roteiro lá no rascunho, o meu rascunho era sempre para o roteiro, então eu colocava letra A e as palavras-chave, o que eu ia escrever. Também.
Perfeito. Letra B, palavras-chave do que eu ia escrever. Letra C, palavras-chave do que eu ia escrever. E via se a quantidade de linhas ia ficar adequada para cada uma. E pronto, já escrevia. É, E se a tomar cuidado pergunta... com o rascunho. Lembra que uma vez você Exato, me ligou? exatamente. É aí onde eu ainda vou chegar aí nas derrotas, né, da segunda fase, as reprovações. E aí, como passar dessa parte da formalidade da resposta na discursiva, né? Se a pergunta for simples assim, disserte sobre controle e constitucionalidade. Faça roteiro também, conceito, classificação, tipos, entendeu? Você faz o roteiro para poder você seguir a sua dissertação. Nesse tipo de pergunta é mais difícil de você saber o que o examinador quer. Então você não tem outra, você escreve o que você sabe, entendeu? Quando a pergunta vem mais direta é mais simples porque você já sabe o que ele quer. E aí, como é que eu me preparava, então, nesses 30, 60 dias para a segunda fase, né? Uhum. Eu comprava o cursinho para treinar, e o cursinho eu indico também porque o cursinho ele sempre mandava modelos de peças que não seriam treinados, mas que você deveria ler, porque havia uma chance menor de cair, mas você deveria ler, que era importante. Então, Sim. fazia o treino, certo? Era sempre em média de 2 questões, 3 questões discursivas por dia, e uma peça e um parecer por semana, nesses 30, 60 dias entre uma fase e outra. Era geralmente assim, pelo que eu me lembro, era geralmente assim o que eu fazia. E aí, Uhum. o meu vadimeco, como eu preparava? Sublinhava os artigos que eram importantes para a minha carreira. Então, eu olhava o edital, certo? E, mais uma vez, olhava o edital, né? Mais uma vez, olhava o Sim, edital sim. e aí eu pegava, olhava o edital, chegava lá, matéria, direito constitucional. Aí tinha ponto 1, vamos dizer que no ponto 1, pegar administrativo, aqui me vem mais fácil a cabeça. Administrativo, ponto 1, poderes da administração. Aí eu olhava, é importante para a segunda fase, é importante, mas eu já estou com a memorização boa, já tenho condições. Licitação, é importantíssimo para a minha Certíssimo. carreira. Então, Sim. licitação, eu, além de ler meu caderno, eu ia para a doutrina. Porque Perfeito. doutrina nunca é capa a capa. Doutrina você só vai utilizar para o aprofundamento naqueles temas que são chave para a sua carreira. Então, por Uhum. exemplo, na Procuradoria, os temas chaves eram licitações de contratos, terceirização de contratos na administração pública, falência e recuperação de empresas, execução fiscal, entendeu? São assuntos de várias matérias. Então, estes, importante, eu revisava por doutrina, nesse Certo. intermédio. Os outros, meu caderno, entendeu? Porque era mais rápido, mais fácil e a chance de cair era menor. Porque, incrivelmente, depois que eu comecei a passar para as segundas fases, muitas questões se repetiam. Em 3 provas, caiu direito à Hum. saúde para mim. Em Olha três só que provas foi o tema discursivas. do seu TCC, né? Exatamente. Eu estava Exatamente. Foi o lá tema do meu TCC, em foi direito à 2012. saúde. E é um tema caro para a procuradoria, entendeu? É um tema Uhum. caro para a carreira, porque o procurador lida muito com isso, né? O Estado é réu, né? Sim, Por causa do direito à saúde. Então, esses temas caros, eles sempre se repetem. E certo. aí, esses temas, sim, valem o aprofundamento. Os outros, sinopse ou seu caderno. Se você não tiver caderno, sinopse. Entendeu? Revisava. Aí, o dizer o direito, como é que eu voltava a minha revisão? Na segunda fase, o examinador não quer mais só o dispositivo da decisão, ele quer os Exato. fundamentos. E aí, Isso. quando eu estava estudando lá para a primeira fase, na minha versão resumida, aqueles temas que eram caros, o meu Pentateuco, né? Eu sempre Uhum. anotava os fundamentos de todas as decisões. Em Ótimo. palavras-chave, entendeu? Fundamento. Aí eu colocava fundamento 1, 2, 3, 4. Porque quando eu ia revisar para a segunda fase, eu já me lembrava dos fundamentos que Para eu o devia parágrafo de utilizar. desenvolvimento de cada parecer, Exatamente. de cada peça. Perfeito. Exatamente. Então, basicamente isso. E aí alguém pergunta, e letra de lei? Letra de lei, claro que eu não revisava, mas eu estava lá, já estava sublinhado todos os artigos quando eu estudava para a primeira fase. Por isso que eu digo, a segunda fase é um desdobramento da primeira. Você já Sim. está estudando para a segunda fase, estudando na primeira, porque muitas perguntas do examinador isto é isto, aí você responde sim, com base no artigo tal. Entendeu? Perfeito. Muitas vezes ele quer isso. Então, às vezes a gente muita gente quer na resposta discursiva dessas perguntas, principalmente de roteiro, eles querem dissertar. O examinador não pediu para você dissertar, então você vai ser muito direto. Se a resposta Sim. é sim ou não, responda, porque você tem que se colocar, pensar o que é que o examinador quer.
o examinador quer encontrar a resposta logo, para ele Sim. dar a nota, porque ele segue uma grade lá, entendeu? Então, deixe para você mostrar seu conhecimento depois que dá a sua resposta. Dê Com primeiro a certeza. resposta, né? Sim, com base no artigo tal, parágrafo tal. Pronto. E aí Perfeito. você continua, escreve Ou mais algumas sim, com coisas. base na jurisprudência do STF, vírgula, Exato. e vai, né? Exatamente. Então, você tem que facilitar a vida do examinador para que ele encontre logo a resposta e lhe dê, com base naquela grade, né, de correção, ele lhe dê logo a pontuação. Então, de questão discursiva, é basicamente isso. Peças e pareceres, certo? Peças e pareceres. O parecer é algo que faz parte, sim, do dia a dia do procurador, porque é uma atividade de consulta, que a administração, ela quer se munir da legalidade dos seus atos, né? E aí ela pergunta à Procuradoria, Procuradoria, posso fazer isso? Como faço isso? Então, o parecer é uma consulta que a administração, ela faz e o procurador responde. Então, primeiro você vai se cercar das partes formais, né? Aquilo que todo parecer tem que ter, o cabeçalho, o relatório, onde você conta a historinha do que ele quer saber. Geralmente o examinador nunca pede o relatório, ele pede para você pular. E Exato. aí você vem na fundamentação. O que é ótimo, porque ele quer saber se o candidato domina os fundamentos jurídicos da E jurisprudência é e da ótimo doutrina. também, isso, e é ótimo também porque você ganha linhas, você não perde as linhas de demonstrar seu conhecimento com relatório, Sim. entendeu? Então, aí você faz o relatório, a fundamentação e a conclusão, que é a revisão só em dispositivos para que a administração entenda. E as peças, você vai sempre estudar aquelas que são mais caras à procuradoria. Então, por exemplo, se o dia a dia do procurador, ele mexe muito com terceirização trabalhista, certo? Então, eu peguei duas discursivas que foi contestação trabalhista sobre terceirização de um contrato. Entendeu? Então, repete, entendeu? Não tem muito para onde você ir, entendeu? A gama do que é importante para a carreira, ela é grande, mas não se compara à magistratura, à defensoria e ao MP. Ela é mais restrita, porque o direito público está ali, mais restrito. Então, reclamação Mas Arley, só constitucional. voltando para o parecer, porque eu acho que ficou um pouco confuso para o pessoal aí. Ficou confuso assim, porque alguém vai perguntar ou vai se perguntar. Pessoal, mesmo que ele não cobre relatório, que ele cobre só a fundamentação, aí eles podem perguntar, precisa de uma leve introdução ou Não, não? você só Não coloca lá, precisa. número 1, relatório, Ah, reticências, sim, passa sim, já sim. para A a fundamentação. estrutura. Beleza. Exatamente, é o que eu estou dizendo. A primeira coisa que a gente tem que aprender é a estrutura, porque a estrutura ela é muito fechada, entendeu? Do parecer. Tem o cabeçalho, o cabeçalho tem lá número do processo, interessado, assunto, ementa. A ementa você faz sempre no final. O que é a ementa? É as palavras-chave do julgado, onde você vai colocar no início. E aí você começa relatório, fundamentação, conclusão, é o parecer e nunca assina, né? Para não se Sim, identificar. sim. Pois é. E aí as peças têm sempre Importante. aquelas peças que sempre se repetem, como eu já vinha dizendo. Então, Procuradoria faz muito suspensão de liminar, suspensão de segurança. Então, cai, despenca nas segundas fases. Então, você tem que testar essa. Então, você testa em casa, né, nos simulados, aquilo que mais cai. O que não cai recorrentemente, você lê modelos. Entendeu? Eu fazia assim. Eu não ia Certo. treinar uma peça que era raro de cair. Entendeu? Eu lia o modelo, porque se caísse, eu já sabia a estrutura da forma Sim, e iria trabalhar na fundamentação do parecer. Certo? sim. Então, basicamente isso, assim, e peças, aí você vê que tudo está centrado na fundamentação, tanto da peça jurídica, certo? Que é na parte que a gente chama do direito, né? Você Sim. tem que expor aí o seu conhecimento. E claro que nas peças, principalmente contestação, tem todas aquelas formas de preliminares à contestação, né? Então, isso você vai que é uma aplicação direta do artigo 333 ou 335 do CPC. Entendeu? É uma aplicação direta. Então, você se utiliza da letra de lei. Daí você conhecer seu vadimeco é importante para a segunda fase. Entendeu? Saber onde estão os dispositivos. Escolher um vadimeco que você goste, porque, por exemplo, eu preferia Saraiva. A maioria do pessoal ia para a prova com Ridel, mas eu preferia Saraiva porque o Saraiva ele tem
no início um índice só de palavras-chave. Então, quando eu não encontrava o artigo, eu ia no índice de palavras-chave e procurava lá, vamos dizer, uma palavra-chave, responsabilidade fiscal. Aí ele ia me dizer todos os artigos e onde estavam no Vadimeco artigos e dispositivos que remetessem à responsabilidade fiscal. Entendeu? Perfeito. Então eu preferia Saraiva por isso, embora ele tivesse menos leis. Em algumas provas eu levava os dois com medo, né, de cair alguma coisa que o Saraiva não tivesse, aí eu teria o Ridel lá de subexcelência para usar. Então, basicamente isso, assim, o que mais eu posso falar de peças? Tem mais alguma peça? Sim, as causas de reprovação em prova discursiva e peças e pareceres. Eu já reprovei porque eu rasurei a prova, certo? Então, o que é que aconteceu? Eu, na ânsia de começar a escrever, não percebi que estava fazendo na prova definitiva o meu rascunho. Eu comecei a rascunhar na prova definitiva. E aí, depois eu tive que passar o traço e começar na quinta linha a resposta. Mas aí eles disseram que eu estava identificando minha prova. Era um modo de identificação. Já reprovei por 3 décimos, entendeu? O mínimo era 5, eu tirei 4,7. Então, foi no detalhe. Por isso que eu digo assim, que muitas vezes tem algumas provas que 1 ponto é a coesão, coerência, sintaxe e morfologia. 1 ponto. Então, português é importante para a segunda fase, também. Entendeu? E como é que a gente aprende? Fazendo cursinho? Não, escrevendo, treinando. Treinando e lendo. Então, você está lendo seus livros jurídicos, preze sempre pelo modo direto de escrever. Não enrole o examinador colocando, né? Primeiro outras coisas, enchendo linguiça para daí responder. Nunca faça isso. Responde diretamente o que o examinador quer. Então, siga o modo direto de escrever na língua portuguesa. Não tem segredo. Muitas vezes a gente pensa que o básico ele não é requisito para passar em concurso, mas é sim. Inclusive, eu vi que uma aluna sua perguntou como eu devo me preparar para a prova oral, né? Exato. Respondendo só aqui para dar uma deixa, como eu disse, assim, o estudo para a segunda fase, ele decorre da primeira fase, de um estudo de primeira fase bem feito, que vai levar, inclusive, para uma prova oral. A prova oral, porque eu passei, que foi na Procuradoria do Maranhão, a examinadora de Constitucional me perguntou uma letra de lei da Constituição. Ela me perguntou quais eram os crimes inafiançáveis previstos na Constituição Federal. Sim. Letra de lei. Total. O examinador de tributário perguntou letra do CTN. E aí, às vezes, eles se satisfazem com a sua resposta, porque você mesmo, na condição de demonstrar conhecimento, você fala a letra de lei, mas não para, você segue falando. Ótimo. Entendeu? Você segue falando. E aí o examinador é que tem que lhe parar. Entendeu? Você não deixa, porque você não pode simplesmente responder aquilo e parar e esperar, porque o examinador ainda tem tempo para lhe perguntar. Entendeu? Então você e é melhor você seguindo. falar o que você sabe. Exatamente. Do que vir uma pergunta que você não sabe depois. Exatamente. E o examinador de civil me perguntou qual era a diferença entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. São conceitos básicos do direito. Entendeu? Então a gente às vezes acha que, por isso que eu digo, você só vai se aprofundar naquilo que for um tema caro à sua carreira, porque aí ele vai aprofundar na prova oral ou na prova subjetiva. Mas o que não é caro, basta você saber o básico. Com o básico, você vai conseguir a sua aprovação. Então, basicamente isso, de prova oral, porque o principal requisito de uma prova oral, eles não estão em busca do conhecimento. O conhecimento você já demonstrou quando você passou na primeira e na segunda fase. Eles estão querendo ver o modo como você se porta, o modo como você fala, como você responde, né? O seu tom de voz é importante também. Se você tem o controle da linguagem, da língua portuguesa, no modo como você fala, entendeu? Se você usa ou não linguagem coloquial nas suas respostas. Isso é que é muito mais importante, entendeu? Para o examinador analisar. Ele vai fazer uma pergunta básica e você vai seguir, mas prestando atenção nesses detalhes. Mais alguma coisa? A Fernanda está perguntando aí se dicas de cursinho. Fernanda, eu vou tentar convencê-lo a gente fazer um cursinho, brincadeira. A gente fazer umas aulas aí quando ele tiver algum tempo, daqui a sei lá. Quando eu tiver talvez meu curso de jurisprudência do STF e ele topar, a gente pode ver aí, gravar umas aulas, ele na casa dele ou na minha, para ajudar vocês. E aí a gente escolhe aí, tenta
faz lista de espera, né, Arley, para corrigir. Eu posso corrigir a parte do português, ele corrige a parte jurídica, mas eu sinto que o pessoal tem, assim, Sim, é importantíssimo. não tem muito cursinho. Eu não conheço tantos cursinhos bons assim, né, com o pessoal. Você deu um show hoje, você está dando um show de peça jurídica, de parecer, de questão discursiva. Pessoal, caiu constitucional administrativo na sua prova, eu consigo corrigir conteúdo, Arley também, Arley consegue corrigir conteúdo de parte jurídica também, mas isso aí eu vou tentar convencê-lo depois. Pois é, uma coisa também que é muito importante para a prova, para a segunda fase, né, seja para peças ou pareceres, para principalmente questões discursivas, é você, quando você pegar lá o edital, que você olhar o ponto quente, né, aquele ponto importante, é você mapear suas deficiências, porque se você tiver deficiência naquele ponto, vá lá, pega a doutrina e vai estudar. Se você não tiver, seu caderno ou ele lhe satisfaz. E como eu disse, sinopse para o que não cai recorrentemente. E a outra coisa que você tem que também prestar atenção é se a prova ela está sendo feita por uma banca profissional, FGV, FCC ou CESP, ou se ela está sendo elaborada pelos próprios procuradores da carreira. Neste caso, se os procuradores vão elaborar, senta e chora. Também, literalmente, porque eu enfrentei a segunda fase da PGE Mato Grosso do Sul, que foi elaborada pelos próprios procuradores, e cheguei numa prova de constitucional em que a pergunta era para dissertar sobre transconstitucionalismo. Eu nunca havia ouvido falar naquilo. Meu Deus! Então, que sem noção, né? Parece até que é para figurinha carimbada, né? Assim, dá não, na impressão. verdade, o examinador, ele é uma referência no tema. Ah, Entendeu? só por Então, ele isso. tinha escrito artigo sobre isso, então eu não tive, não achei que fosse importante, não me confiei que não iria cair, que os pontos quentes iriam ser preferidos, e cheguei lá, entendeu? E tirei 4,5. Então, precisei de meio ponto. A minha reprovação foi causada porque eu não fui atrás de saber se o examinador ou a área em que ele trabalha, na procuradoria, que é importante, ou se Perfeito. ele escreveu algum artigo. Porque, claro, por exemplo, se o examinador é um examinador constitucional, mas ele tem uma dissertação de mestrado em tributário, você não vai ler, lógico, entendeu? Sim. Porque ele vai fazer perguntas de constitucional. Mas se ele tem artigos que estão relativos à área dele, leia. É importante porque eu tive essa reprovação por meio ponto, porque eu não sabia o que escrever. Então, zerar essa questão foi determinante para eu não conseguir a nota mínima. E o que me deu mais raiva é porque nas outras 3 provas, né, a segunda fase da PGE Mato Grosso do Sul foi muito cansativa, foram 4 provas. E aí, nas outras 3, eu tinha certeza que o mínimo, pelo menos, eu conseguiria. Mas na primeira, uma questão me reprovou. Então, assim, por isso que eu digo assim, aprofundamento só no que é muito importante para a sua carreira. Você tem que saber de tudo, um pouco de tudo. Perfeito. E aí é onde entra a questão dos cursinhos para a segunda fase, porque eles vão lhe dar, entendeu? Esse arcabouço para você pelo menos ler ou pincelar. Se você não teve tempo de estudar, mas você vai pelo menos pincelar. Treinar, né? Ter alguém que corrija para você, revisar a jurisprudência. Então, tudo isso é muito importante, porque pareceres e peças, você vai treinar nos pontos quentes. Entendeu? É a minha opinião, que você tem que treinar nos pontos quentes. O que não é ponto quente para a sua carreira, você lê um modelo ou você apenas vê a fundamentação. Porque quando você está com a forma do parecer e da peça na sua cabeça, né, o que interessa é a fundamentação. Então, depois de você treinar, você não vai mais se preocupar com forma, porque já está memorizado. Exato. Arley, desculpa. Arley, temos 35 segundos, porque vai acabar. Pessoal, foi lindo, foi maravilhoso. O Arley explicou simplesmente tudo. Fala aí, vai dando um tchau. A live vai ficar salva. Certo, então, aos alunos de Sara, qualquer dúvida que vocês tiverem, cursinho, indicação, podem falar comigo no direct, certo? O meu Instagram está aberto. Então, no que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Eu agradeço a presença de vocês e o convite de Sara, certo? Muito obrigado, foi ótimo. Obrigado mesmo. Gratidão, Arley. Olha aí, Vanessinha, uma galera aí da nossa época também comparecendo.
Exato, a nossos amigos. Ó, 30 segundos. Pessoal, então a live vai ficar salva no meu Instagram, depois eu vou colocar no YouTube e eu vou convencer a Arley a fazer um curso jurídico só para a segunda fase. Quando eu convencê-lo, eu aviso vocês aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Beijo. gente. Um abraço.